Muito bem, gente. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre medida de segurança, que é um assunto que a gente começou a ver lá no Direito Penal 1 ainda, né? Mencionei para vocês um pouquinho sobre isso. E agora, interessante que a gente fale algumas palavras, né, sobre a medida de segurança, sobre como que ela é executada, né, e também sobre algumas modificações que aparecem aqui na questão da medida de segurança por conta do pacote anticrime, né? Então o pacote anticrime trouxe aí, recentemente uma série de modificações no direito penal, vocês sabem disso, e algumas delas, né, acabaram afetando aqui a medida de segurança, então é interessante que a gente fale um pouco também sobre esse assunto. Bom, primeira coisa, gente, para quem que é medida de segurança, tá? Então quando que a gente aplica a medida de segurança? Em regra vai ser para inimputáveis ou semi-imputáveis, né, que praticam crime, que praticam fato típico e antijurídico sem excludente, tá? Então essa é a primeira noção que eu queria que ficasse muito clara para vocês, né? Medida de segurança é para quem tem mais de 18 anos, já vimos isso, quem tem menos, né, vai estar sujeito ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então medida de segurança, né, pressupõe que a pessoa tenha mais de 18 anos, e que não tenha agido aqui em nenhuma excludente, né? Então não pode ser estado de necessidade, não pode ser legítima defesa, né? Tem que ser uma situação, digamos assim, que seria crime, se não fosse por conta desse problema de imputabilidade, né? Se não fosse por essa questão da pessoa não estar aí de plena posse das suas faculdades psiquiátricas, tá? Digamos assim. Então essa é a primeira ideia, tá? Então por isso, inimputáveis ou semi-imputáveis que praticam fato típico e antijurídico, portanto sem excludente. Culpável não é, porque para ser culpável ele teria que ser imputável, tá? Segunda coisa, gente, muito importante, adotamos aqui no Brasil o chamado sistema vicariante, né? Vicariante com V, tá? Que diz o seguinte, que pela própria natureza da teoria do delito, né, que eu acho que vocês já conhecem muito bem, o juiz vai ter que escolher entre pena ou medida de segurança, tá? Então, o que é muito claro, né? Porque a pena pressupõe que seja fato típico, antijurídico e culpável, né? Medida de segurança não pode ser culpável. Então, é uma consequência natural esse sistema vicariante, né? Que é o sistema que a gente adota aqui no Brasil. Porém, o que eu quero que vocês percebam é que até não muito tempo atrás, ou mais precisamente, né, até 1984, que foi quando foi feita a nova parte geral do Código Penal, que a gente adota até hoje, era usado aqui no Brasil o sistema duplo binário, tá? Então o duplo binário, se alguém perguntar, é isso, é oposição ao sistema vicariante, né? O sistema vicariante é o que a gente adota aqui no Brasil, né, vai trazer essa ideia de que é pena ou medida de segurança. O duplo binário, não, era pena e medida de segurança. Então o cara cumpria a pena e depois que terminasse de cumprir a pena, ele continuava em medida de segurança, tá? Isso não existe mais. Tá? Outra coisa, gente, que isso nós também já vimos lá no ano passado. O pressuposto para a aplicação da medida de segurança é a periculosidade. Isso é muito importante, tá? Então, para eu ter a medida de segurança, eu preciso da periculosidade. Preciso que aquela pessoa seja perigosa no sentido técnico. Tá? Então, cuidado, né? Porque, de novo, esse aqui é um termo que o seu tio dentista, muitas vezes as pessoas na televisão usam no sentido errado, né? Porque muitas vezes, o que eles vão falar? Que o Marcola é perigoso, né? Que o Fernandinho Beiramar é perigoso. E na realidade não. Eles não são perigosos, pelo menos em tese, até onde se sabe não são. Porque perigoso é quem é inimputável, né? Perigoso é quem tem algum problema psiquiátrico, né, que possa tornar o seu comportamento imprevisível. Essa é a ideia, tá? Então a medida de segurança sempre trabalha com a ideia de periculosidade, né? Diferente da pena, né? Então, quando você tem pena, normalmente não se fala em periculosidade, né? Se fala muito mais em culpabilidade. Que a medida de segurança não tem culpabilidade, como vocês sabem. Bom, medida de segurança, gente, pode ser de dois tipos aqui no Brasil, né? Então, o primeiro tipo é a medida de internação, que é a mais famosa, né? É a internação no hospital psiquiátrico, né? Internação para que seja feito aí algum tipo de tratamento, tá? Isso vai ser possível para qualquer situação, né? Então,
dependendo, em qualquer crime, entre aspas, né, qualquer fato típico e antijurídico que o inimputável pratique, está sujeito, né, que eventualmente a essa internação, tá? Não tem problema, vai ser possível a internação aqui sem nenhuma dificuldade. A outra possibilidade é o tratamento ambulatorial, que na realidade, né, gente, está longe de ser uma coisa muito rigorosa. Então o que seria o tratamento ambulatorial? O sujeito vai lá uma vez por mês no ambulatório, passa no médico, né, o médico às vezes receita lá alguma coisa para ele tomar e ele volta para casa, tá? Só isso, não fica internado. Então isso aqui é só para os crimes que seriam mais leves, né? Então são aqueles crimes para os quais a gente tem combinada só pena de detenção, né? Ou até mesmo prisão simples, tá? Reclusão não pode, tá? Em resumo é isso. Reclusão não vai para o tratamento ambulatorial, tá? Então se a pessoa cometeu um crime aí que seria punido com reclusão e o juiz acabou aplicando medida de segurança, essa medida de segurança deve ser de internação, tá? Tratamento ambulatorial vai ser só para a situação em que é detenção ou prisão, tá? Agora, detenção ou prisão também pode ser internação, porque aqui o nosso critério não é a gravidade do crime, né? Vamos entender que é totalmente diferente de uma dosimetria de pena, porque a dosimetria de pena seria de acordo com a gravidade do crime, com a culpabilidade do agente, né? Conforme nós estudaremos oportunamente. Aqui, quando eu falo em medida de segurança, né, é muito mais a periculosidade. Então, às vezes, o cara cometeu um crime que não é tão grave assim, né, mas ele tem uma grande periculosidade. Então, ele pode ser internado. A gente vai ter aqui a possibilidade de aplicação da medida de segurança de internação, tá? Você tem essa possibilidade aqui no caso concreto, certo? Então, importante que vocês notem isso. Outra coisa, gente, outra observação que eu não posso deixar de fazer sobre medida de segurança diz respeito à sentença que aplica a medida de segurança, né? Então cuidado com isso, isso é mais importante do que pode parecer. Porque veja, vocês não vão me escrever em lugar nenhum, pelo amor de Deus, que a sentença que aplica a medida de segurança é uma sentença condenatória. Que vai dar vontade de escrever isso, né? Porque você pensa, ó, o cara teve a aplicação de uma medida de segurança e ele acabou ficando internado. Ficou, portanto, entre aspas, preso, né? Não está cumprindo pena tecnicamente, mas está internado, está preso. Então, o que vai dar vontade de você falar? Que ele foi condenado. Que ele foi condenado à medida de segurança. O que está, tecnicamente, errado, tá? Vocês, pelo amor de Deus, nunca me digam isso. Vocês, na condição de meus alunos, não devem cometer esse equívoco tão grave. A sentença que impõe medida de segurança, ela é absolutória. Então, se o juiz vai lá e coloca a medida de segurança, isso significa que o réu foi absolvido. E por que ele foi absolvido? Porque ele não praticou fato típico, antijurídico e culpável, né? Não praticou o fato com essas três características. Tá? Foi só fato típico e antijurídico, não foi culpável. Sendo assim, ele não pode ser condenado, porque ele não cometeu crime, tecnicamente. Então ele foi absolvido. Tá? Qual que é a única diferença que a gente vai fazer? É a seguinte, gente. Essa sentença que aplica a medida de segurança, ela vai ser normalmente classificada, né, como sentença absolutória imprópria. Imprópria por quê? Porque ela prende, ou ela pode prender, né, se for uma medida de segurança de internação, tá? Mas não é sentença condenatória. Então cuidado, porque você tem a sentença condenatória, que é aquela que condena mesmo, né, que impõe uma pena, tem a sentença absolutória própria, que é aquela que absolve mesmo, então fala, tá absolvido, vai para casa, seja feliz. E tem a sentença absolutória imprópria, que é essa aí, que ela absolve, mas coloca uma medida de segurança, né? Então é muito ruim que vocês confundam isso, né? Espero que vocês não façam essa confusão, tá? Outra coisa, né? A medida de segurança, ela vai ser executada, em princípio, né? Se houver o trânsito em julgado, então em princípio, né, enquanto eu não tenho trânsito em julgado, eu não tenho execução da medida de segurança, que é a mesmíssima coisa que acontece com a pena. Pena também. Tecnicamente, né, você só tem execução depois do trânsito em julgado. O STF, depois de muitas idas e vindas, né, eles acabaram resolvendo isso, né, que só executa a pena depois do trânsito em julgado. Então a medida de segurança é a mesma coisa. Só que, exatamente como acontece com a pena, não tem absolutamente nada que impeça que a pessoa esteja presa durante o julgamento.
né? Então, durante o processo. Então isso pode acontecer, tá? Da mesma forma que a pessoa pode responder ao processo presa, né? A pessoa que é imputável, a pessoa que vai medida de segurança também, eventualmente, pode estar presa durante essa medida de segurança, tá? Gente, qual que é o problema que tem aqui? Isso talvez atualmente seja o mais importante que eu tenho para falar para vocês sobre medida de segurança, porque, como eu disse, foi uma coisa que mudou em relação ao que nós tínhamos antes do pacote anticrime. É o seguinte, qual que é a duração máxima da medida de segurança? Então, quanto tempo que a pessoa pode ficar, por exemplo, internada? Ou a pessoa pode ficar, por exemplo, em tratamento ambulatorial? Bom, aqui a gente tem uma discussão, né? Porque a lei ela não é muito detalhada a esse respeito. Ela só vai falar assim, que a pessoa que está em medida de segurança assim ficará por tempo indeterminado. Mas tempo indeterminado não significa necessariamente para sempre, né? Significa tempo indeterminado. No momento mesmo, nós estamos aí com aulas suspensas, né? Aulas presenciais suspensas por conta desse inferno desse vírus, por tempo indeterminado. Mas não é para sempre, né? Deus queira que em breve a gente consiga voltar a se encontrar lá na FDRP, né? Como eu gostaria que já estivesse acontecendo, inclusive. Então, gente, vejam, por conta de indeterminado, né, ser um termo meio vago, a gente tem uma certa dificuldade para saber o que é indeterminado, a gente teve aqui alguns entendimentos, né, vários, a respeito de quanto tempo duraria esse indeterminado. Tá? O mais tradicional, que foi seguido durante muito tempo, é que o indeterminado seria indeterminado mesmo, ou seja, poderia ser para sempre. De modo que a medida de segurança, ela poderia acabar ficando até meio parecida com uma, entre aspas, né, prisão perpétua. Coisa que aqui no Brasil, vocês sabem, não pode, né, é proibida pela Constituição Federal. Mas durante muito tempo, essa corrente foi aceita e eles justificavam dizendo o seguinte, que é medida de segurança, não é pena. Pena não pode ser perpétua. Medida de segurança poderia ser para sempre, né? Então, o que aconteceria, né? Porque a lei só fala isso, que é por tempo indeterminado. Então, quando o juiz impõe a medida de segurança, ele deveria, né, colocar um período de internação mínimo, e ao final desse período de internação mínimo, o sujeito passaria lá por uma perícia psiquiátrica. Se estivesse tudo bem, ele seria liberado. Se não, continuaria em medida de segurança, e aí, anualmente, ele teria que passar por uma nova perícia. E assim seria para sempre. Tá? Essa era a ideia assim, mais tradicional, né, que se seguia mais tradicionalmente sobre medida de segurança. Mais recentemente, né, então lá mais dos anos 90 para cá, a gente começou a ter entendimentos no sentido de que não poderia ser assim. Tá? Então que a medida de segurança não poderia ser para sempre. A pessoa teria que ter algum tipo de luz no fim do túnel, alguma limitação. E aí a gente começou a ter ideia, né, de que essa limitação poderia ser, né, ou a pena máxima prevista para o crime que ela cometeu. Então, por exemplo, né, se a pessoa cometeu um homicídio simples, a pena máxima é de 20 anos. Então o tempo máximo que o cara poderia ficar em medida de segurança seria 20 anos. Tá? Ah, mas depois de 20 anos ele continua tantando, ele é da cuca. O que faz com o cara? Aí vamos ter que pedir ajuda para o nosso amigo direito civil. Vocês são civilistas, né? Vão saber explicar isso até melhor do que eu. Então o que o direito civil prevê para esses casos? Vamos interditar, ué. Se o cara tem problemas psiquiátricos muito sérios, vamos interditá-lo, e aí eventualmente ele pode até ser internado. Porque você pode internar uma pessoa que nunca cometeu crime nenhum, né, por questões psiquiátricas. Mas aí é um problema civil, não é mais questão criminal. Ele já, entre muitas aspas, né, vocês já sabem que eu não gosto desse termo, pagou pelo que ele fez. Não há necessidade de imposição de uma medida de segurança maior do que o tempo máximo da pena. Tá? Essa é a primeira corrente. E a segunda corrente, que é essa que mudou, como vocês vão perceber, dizia que o tempo máximo em medida de segurança seria 30 anos. E por que 30 anos? Simpatia? Não, porque o tempo máximo que as pessoas poderiam ficar em pena privativa de liberdade, até o pacote anticrime, era 30 anos. Então é isso, no máximo 30 anos. Com o pacote anticrime, então agora essa corrente mudou um pouco, né? Ela passou a ser 40 anos. Então ela passou a ser menos favorável para o réu. Né? Então se você seguir esse entendimento, né, de que era 30 anos, agora passa a ser 40.
e é pior porque não tem nenhum crime no Código Penal que prevê uma pena máxima maior do que 30 anos, né? Então você acabou tendo aí uma interpretação mais desfavorável, né? Aí não chega a ser prisão perpétua, mas o cara poderia ficar em medida de segurança até 40 anos, o que é bastante gravoso, tá? Então é isso. Bom, para terminar, como eu disse, né? Depois do período mínimo, você vai ter aqui o período mínimo que é de 1 a 3 anos, né? O juiz vai fixar na sentença absolutória imprópria, aquela que impõe a medida de segurança. Você vai ter esse exame de cessação da periculosidade, né? Que ele deve ser feito anualmente, né? Sempre um mês antes do final do prazo, né? De um ano. Então faz um mês antes, o Ministério Público, o advogado de defesa se manifestam, né? Eles tomam lá as medidas que acharem adequadas. Se houver aqui algum tipo de desinternação, então se por exemplo o médico entender, olha, ele tá bom, pode sair. Essa desinternação sempre será condicional, né? Então ela sempre estará condicionada, né, a que ele não demonstre mais nada de estranho na prática, né? Então que ele não saia por aí fazendo coisas esquisitas. Então ele vai ficar aí em probation, mais ou menos, né, em período de prova, durante um ano. Então nesse um ano a reinternação vai ser possível. A gente vai ter aqui a possibilidade de reinternação da pessoa que estava em medida de segurança, tá? Então você vai ter essa possibilidade aqui, caso tenha essa desinternação. E uma última coisa que eu queria falar para vocês, que depois a gente vai ver melhor, que esse é assunto que nós vamos tratar na sequência, é sobre prescrição, tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente vai ter o ponto específico de prescrição, tá? Mas o que eu queria que vocês observassem, né? Que normalmente, gente, e nós vamos ver isso bastante lá nas aulas de prescrição, você calcula quanto tempo demora para o crime prescrever com base na pena que foi aplicada a ele no caso concreto, né? Então, assim, se o juiz coloca lá uma pena de 6 anos, prescreve num certo período. Se for 10 anos, prescreve em outro período, tá? A medida de segurança, ela não tem um prazo, né? Ela é prazo indeterminado. Você tem só um prazo de internação mínimo, conforme eu expliquei. Então, tem prescrição? Tem, pode ter. Só que você vai calcular sempre com base na pena máxima prevista pelo crime, tá? Então, se for um homicídio simples, a pena máxima é 20 anos, isso que você vai considerar lá para calcular o prazo prescricional. Se for, né, um homicídio qualificado, é 30 anos, você considera 30 anos. Se for um roubo, né, a pena máxima é 10 anos, então você vai considerar 10 anos, tá? Mas não se preocupem com isso, porque isso é assunto que a gente vai tratar depois melhor lá nas aulas de prescrição, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre medida de segurança, espero que vocês tenham aproveitado. Não percam na sequência outros assuntos importantíssimos, estamos caminhando já para o final do semestre, graças a Deus. Muito obrigado e até a próxima.